Boa tarde a todos. Eu sou Malu Simões e eu ia fazer um outro tipo de vídeo, mas hoje eu resolvi fazer uma homenagem a quem de direito. Primeiro eu quero prestar uma homenagem a Ayrton Bueno, que nos brindou com um vídeo que poucos têm a coragem de fazer e a capacidade para fazer um vídeo tão certo, tão idêntico ao que está acontecendo no Brasil. Eu fiquei muito feliz, até mesmo tive orgulho em ser amiga dessa criatura que se mostrou tão patriota. Muito obrigada, Ayrton. Seu vídeo foi fantástico. Mas hoje eu quero homenagear os nossos heróis de 64. Muito embora a Dodge parece que tenha proibido qualquer tipo de homenagem a esses grandes heróis, mas como eu ainda me sinto no direito de ir e vir e no meu direito de expressão, então eu quero aqui agradecer a todos os heróis de 64 que nos fizeram felizes, que nos deram segurança, boas escolas, bons médicos, que diante de tudo que nós estávamos sofrendo, uma inflação de 700%, uma economia mundial com 49%, eles elevaram a 8%, nosso PIB foi para 14%, e tudo que eles construíram, como as usinas hidrelétrica, termoelétrica, PIS, PASEP, enfim, eu não vou dizer aqui tudo que eles fizeram, porque tudo que nós temos de bom, ou tivemos na época, porque hoje já destruíram tudo, nós devemos a esses heróis, que a todos eles a gente só tem a agradecer. E eu jamais vou deixar de agradecer ou esquecer esses heróis que tanto fizeram pelo povo. Na época eu estava me sentindo órfã, e eles chegaram com aquele patriotismo que era peculiar dos militares da época. Eles abraçaram o Brasil com braço firme e mão amiga e nos adotaram como verdadeiros filhos. E nós realmente sentimos seguras, muito, muito. Eu andava aí e via para todos os lados. Eu tinha, sim, muito medo dos militares e ódio mortal, chamava-os de terroristas, de ditadores, os comunistas e os vagabundos que nós temos até hoje. Mas a essas pessoas a gente não deve dar ouvido, porque são pessoas desclassificadas. Então, eu, como sou intervencionista de 64, em nome dos intervencionistas de 64, quero deixar aqui uma homenagem póstuma a todos eles, com o meu carinho, com minha vontade de mesmo de chorar, porque eu fui muito feliz na época de ouro dos anos 60. Mas me surpreendeu a Dodge dizer que não quer que se faça homenagem a esses heróis, e serão heróis eternamente no coração de cada brasileiro de 64, ou de cada intervencionista sincero. Não adianta nada não querer que se faça homenagem para que não venha arranhar a democracia. Que democracia, Dodge? Uma democracia que logo que deram a anistia na época, nós tivemos um Fernando Henrique como presidente 2 vezes, um dos maiores comunistas do Brasil. O José Sarney foi a vergonha nacional, que a inflação no governo dele chegou a 2.000%. E assim veio sucessivamente. Todos quase os guerrilheiros da época, que fizeram parte das guerrilhas na época de 64, tornaram-se membro do nosso governo. Assim como eu acabei de dizer, José Serra
Foi tudo. José Serra foi deputado, foi prefeito, foi governador, foi ministro do exterior, foi tudo. Foi ladrão, né? E aí nós tivemos depois o Fernando Henrique, que também foi fugitivo do Brasil, foi 2 vezes, foi ministro e foi 2 vezes presidente da República. É o homem que mais tem aposentadoria no Brasil. Precisa avisar o Bolsonaro. 10. Depois nós tivemos o Lula ladrão, 2 vezes presidente do Brasil. Depois nós tivemos Dilma. Entre os dois, eles destruíram o Brasil até o fundo do poço. Depois nós tivemos o Brizola. Isso eu não estou contando por ordem, estou falando mais ou menos. Tivemos o Brizola como governador do Rio de Janeiro. Um guerrilheiro, dono de uma guerrilha que chamava Grupo dos 11. Depois nós tivemos Miguel Arraes, nós tivemos o deputado José Genuíno, que fez inclusive parte da KGB. Nós temos o José Dirceu, condenado, julgado e condenado por 32 anos de cadeia, está aí solto, livre e leve. Ninguém diz nada. Nada. Temos agora o Dória, que é filho de um comunista e parece que não tinha lá uma moral muito ilibada. Eu me lembro quando mandaram ele para a França, o menino aí, o playboyzinho, tinha 6 anos de idade. Depois nós tivemos o Stigoi, o Aldo Rebelo, que quem indicou para ser ministro da Defesa foi o Bolsonaro, que pediu ao Lula que intercedesse junto a Dilma para fazê-lo ministro da Defesa. O pai do comunismo. Agora, nós não podemos esquecer também que foi o Luiz Inácio, o Lula da Silva, o ladrão, quem fez, juntamente com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, que só leva esse nome porque a primeira reunião foi feita aqui em São Paulo. Depois nós tivemos tudo que eles raparam. Os bancos nossos, inclusive o BNDES, o Banco do Brasil, a nossa Caixa e todos, para construir benefícios em países comunistas, assim como o Porto de Mariel, em Cuba, como um aeroporto elegantérrimo, muito bem feito, muito moderno, na África, onde só pousa mosquito. Depois demos, eles lá, os comunistas, deram dinheiro para Venezuela e para todos os países ecos comunistas. E a dona Dodge tem o direito de falar em democracia. Que democracia? Se nós estamos sendo governados hoje, já fomos pelos guerrilheiros bolivarianos ou marxistas, como você queira chamar, porque para mim, comunista não muda de nome, é tudo a mesma desgraça. Filhos do demônio, todos eles. Então, eu queria saber, por que você não manda prender o Zé Dirceu? Porque o cidadão que soltou o chefe de quadrilha, o Temer, que já era deputado na época de 64, também ficou 7 anos por falcatruas e sem vergonhice fora da política. E hoje ele solta, dá liberdade a um homem que acabou de ser preso, não chegou nem a esquentar a cadeia. A prisão do Lula, você não sabe se é prisão ou se é um spa. Ali tem de tudo. De tudo.
Tem gente que você... Tem massagista, tem aparelhos de fazer ginástica, tem televisão de não sei quantas polegadas, tem tudo. Que prisão é essa? E que democracia nós estamos vivendo? Se nós não podemos ter o direito de homenagear as pessoas que para nós foram de inestimável importância, como foram os nossos militares de 64. E onde estão os militares de hoje? Construindo autoestrada, construindo ferrovia, para quê? Para que fique fácil a saída dos minérios do Brasil para a China. Nós precisamos dos nossos militares, que tanto nós respeitamos, nós intervencionistas, para que ele cuide da soberania nacional. Não está preocupado de fazer uma homenagem a quem de direito, a quem merece. Porque no Brasil, quem merece homenagem são os militares todos de 64. Os demais dá vergonha, um morou na China, o outro morou, o outro foi para a ONU. Hoje as seclas do nosso militar, o senhor Jair Bolsonaro, são todos fabianos e maçons. E eu queria saber de onde saiu essa mocinha chamada Joyce, que de repente, não mais que de repente, ela surgiu na política e hoje ela é representante governamental. Como assim? Quem está por detrás dela? E a que veio? De onde veio? Quem é ela? Seria Jorge Soros que está atrás dela? Ou de todos que estão com o Bolsonaro, porque são todos eles fabianos? E vocês falam em democracia? Vocês sabem o que é democracia? Democracia tem... Nós temos direitos e deveres. Direito de ir e vir e direito de expressão. E nós estamos sem direito a nada, nem mesmo a escrever no Facebook. Porque vocês mandam bloquear o Facebook. Isso é democracia? É essa democracia que a Doge está preocupada em ofender, arranhar a democracia, prestando homenagem aos verdadeiros militares que nós tivemos, que fizeram dessa nação uma nação invejável às outras nações? É isso? Nós fizemos usinas que hoje estão todas quase na China. Daqui a pouco nós estamos pagando energia elétrica para a China. Está indo embora tudo. A nossa Amazônia, nossa Petrobras vai embora, tudo nosso está indo embora. Os nossos aeroportos, os nossos portos. E ninguém diz nada. Nada, nem mesmo os militares. Até hoje, o que foi que o Bolsonaro fez, a não ser dizer, vamos fazer reforma do INSS. Mas vai ser prejudicado somente a pobreza. Porque quem hoje foi aposentado, beleza. Quem não foi, não se aposenta mais. Os ricos vão continuar ricos. Ele disse outro dia que é muito difícil ser patrão. Ele é patrão de quem? Ele tem alguma empresa? Porque nós, os brasileiros, é quem pagamos o salário de todos vocês. Todos. Inclusive do Maia, o chileninho, que canta de galo lá dentro. Aliás, eu não sei se aquilo é realmente um congresso ou um grupo de satanista que precisa ser exorcizado. Porque todo dia tem briga lá dentro. De 513, talvez a gente tenha 13, que é um número bem peculiar no Brasil, que tenha um pouquinho de dignidade. Por que não puseram um deles como representante do governo? Por que a Joyce? Qual é o problema? Por exemplo, ontem a dona Gracinha Félix fez um convite para o povo ir até, acho que é o obelisco, sei lá, num monumento aí, para fazer uma homenagem à Revolução do 9 de julho e aos 31 de março, que foi o dia que nós recebemos os nossos militares para tirar os comunistas daqui de dentro.
Não foi golpe, foi um contragolpe para nós não nos tornarmos uma Venezuela. Mas ao mesmo tempo, ela, como boa ditadura que é, ditadora de primeiríssima ordem, diz: vão, mas vocês não vão abrir a boca. Ninguém vai fazer homenagem falando uma só palavra. É silêncio total. Escuta aqui, nós vamos fazer velório. Eles já morreram, já foram enterrados, já fizeram velório, já fizeram tudo. Entraram pobres, saíram pobres, foram grandes homens. Inestimável valor. Mas convidar o povo para ir num lugar para fazer silêncio. Se não quiser silêncio, eu vou no cemitério. Não num lugar público. A rua não é de ninguém e ela não tem direito de dar ordem para ninguém. Porque se eu tiver que ir lá e falar alguma coisa, eu falo. Eu falo porque eu tenho direito, segundo a DOD, nós não podemos arranhar a democracia. Portanto, eu vou e uso o meu direito de democracia. E vou falar. Então, eu acho que nós, intervencionistas, não devemos ir a lugar algum. Vamos deixar, porque não adianta fazer a festa sem os donos, os aniversariantes, que foram as pessoas que estiveram nas ruas para que os nossos militares tomassem essa nação, que é o sonho nosso de hoje, de novo. Nós estávamos nas ruas. Se nós não podemos fazer homenagem aos nossos maravilhosos militares de 64, é como se fizesse uma festa de Natal ou de aniversário e o aniversariante não comparecesse. Isso estou plagiando um amigo meu de grande inteligência. Mas eu quero deixar claro aqui para a dona Dodge que o Brasil não está vivendo uma democracia. Está vivendo uma demoniocracia debaixo dos pés de maçons e de comunistas fabianos. Portanto, não se incomode, não tenha preocupação com a democracia, porque ela acabou faz tempo no Brasil, desde 86. Mesmo a nossa Constituição, que virou uma colcha de retalho de tanta emenda, nunca foi feita para o povo. Vocês não governam para o povo. Vocês governam para si mesmo. Porque todos os ladrões que estão lá, agora vão sair todos com a saída do Temer. 170 mil. Porque, aliás, até hoje não entendi como é que não prenderam o Zé Dirceu. Zé Genuíno já foi preso no Mensalão, até hoje está aí. Pertenceu à KGB e ao escambau de Madureira. E vocês estão preocupados do povo brasileiro fazer uma homenagem aos verdadeiros representantes da democracia, que foram os nossos generais de 64, que, infelizmente, não existe mais iguais a eles. Não tem mais. Porque os nossos militares de hoje estão vendo acabarem com o Brasil, entregar o Brasil e todos os nossos minérios e tudo que nós temos de bom, usinas hidrelétricas, os nossos minérios todos, os nossos, enfim, tudo que nós temos de bom, tudo, está sendo entregue de mão beijada para a China. Estradas feitas pelos nossos militares. E não é esta a função dos militares. A função dos militares é guardar a soberania nacional, porque eles não pertencem ao Estado, aos políticos, eles pertencem ao Estado. E somos nós quem pagamos todos vocês. Portanto, senhora Dodge, eu respeito muito a senhora, porque a senhora ocupa um cargo de real valor, mas não esqueça que a democracia nossa acabou em 86. Para cá, nós estamos sofrendo e sendo comunizados todos os dias. Se vocês pensam que vocês estão enganando o povo, não está não. É que no Brasil não tem povo. No Brasil tem gado que vai para o abatedouro sem saber. O Brasil não sabe de nada. É um povo covarde, sem raça. Um povo vira-lata que não sabe por que faz nada. Um povo que não liga para a situação atual da nação. Portanto, eu vou viver para brigar em favor da nossa democracia. Mas da democracia verdadeira, aquela de 64. Hoje não, hoje nós temos uma demoniocracia. E essa eu quero distância de mim. Porque eu odeio todos os comunistas
e odeio todos os políticos, porque eles não merecem, eles não são profissionais para receber aposentadoria. Eles são políticos, estão políticos. Amanhã depois eles estão na rua, com uma belíssima e gorda aposentadoria paga aqui, ó, pelas costas do trouxa. Portanto, deixo aqui minha homenagem ao 31 de março, que foi o dia que marcou a minha vida para o resto dos meus dias. Fomos muito felizes, excelentes escolas, excelentes médicos e excelentes patriotas que nós tínhamos. Hoje nós não temos mais ninguém. Hoje nós estamos completamente sozinhos e abandonados. Cuide vocês daquilo que vocês tomaram conta, assim como o ST e o MST. Vocês usurparam o Brasil e estão vendendo, e nós, os proprietários legítimos do Brasil, não temos mais pátria. Muito menos democracia. Boa tarde.